Contraponto está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal, tema que está na pauta no país inteiro. Nossa convidada é a doutora Viviane Mayrink, que nos concedeu a honra da sua presença aqui, Viviane. Muito bom sempre conversar com você sobre esses temas. E a gente tem muita coisa, eu acho, para ouvir da sua opinião, principalmente porque você é hoje a presidente do Centro de Defesa da Cidadania, da ONG, que já vem trabalhando com questões sociais há bastante tempo, né? E também pela sua especialização na área do direito, né? Como professora de direito penal, de processo penal, e que pode ajudar a esclarecer o nosso telespectador sobre esses temas que às vezes ficam abordados numa superficialidade que leva as pessoas a adotarem uma opinião que, se elas pensarem um pouquinho melhor, elas vão reverter isso daí. Muito obrigada aqui pela sua presença. Eu é que agradeço, né? É sempre muito bom poder falar de um assunto polêmico. Como você disse, as pessoas tendem a formar uma opinião absolutamente superficial. Então, eu espero que ao final do programa as pessoas possam, pelo menos, repensar alguma coisa. Bom, então eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para o nosso telespectador é falar um pouco sobre o que é essa discussão. Por que a gente está discutindo agora no Brasil a redução da maioridade penal? Há a possibilidade de que se reduza a maioridade penal? Nós estamos na iminência de fazer isso. O que está acontecendo, Viviane? Na verdade, né, a nossa parte, a gente tem uma Constituição, que é uma lei que está acima do Código Penal, né? O nosso Código Penal, ele delimita o marco etário em 18 anos, isso é feito desde 1984. A Constituição de 88, de certa forma, respeitou essa disposição, só que hoje existe uma proposta de emenda constitucional no sentido de reverter esse quadro e reduzir esse marco de 18 até os 16 anos. Para quem não sabe, na verdade, o adolescente, que é considerado de 12 até os 18 anos, ele está submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele não, em tese, não comete crime, ele comete ato infracional. E ele é também responsabilizado de acordo com as normas desse estatuto, que prevê, inclusive, a possibilidade dele ser internado, dele cumprir uma medida socioeducativa de internação ou uma medida socioeducativa de semi-liberdade. A partir dos 18, ele está submetido aí às sanções do Código Penal e a nossa Constituição até hoje se inclinou para que isso acontecesse. Então, a gente está hoje na iminência de ter essa alteração e, em decorrência dessa alteração, todos aqueles que antes estariam submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente vão estar submetidos aí à Lei de Execução Penal e ao Código de Processo Penal, e não mais às normas que estão previstas aí nessa outra legislação. Como que está sendo tratado o obstáculo da inconstitucionalidade? Porque é um argumento sustentável a ideia de que, se a Constituição recebe a maioridade penal aos 18 anos, reduzir a maioridade penal não seria um retrocesso e, por isso, perda de direitos fundamentais? Sim, né? Na verdade, existe uma tese de que a colocação desse marco etário e essa proibição de se punir menores de 18 anos, como se pune os maiores de 18, que isso seria uma cláusula pétrea da Constituição. Isso não poderia ser objeto de emenda constitucional. E isso até então tem se valido, né? Teve validade. Esse movimento de reduzir a maioridade já não é de hoje, ele já tem uma certa discussão. Isso já está em pauta de algum tempo para cá, só que recentemente isso tomou uma proporção muito maior. Mas, de fato, existe esse entendimento que tem cedido àqueles apelos políticos, aqueles outros tipos de argumento que vão dizer que não, que como a Constituição não está escrito lá 18 anos, redondinho, dentro do artigo 5º da Constituição, que por isso essa não seria uma cláusula pétrea constitucional. Mas, na verdade, se nós formos analisar, esse limite etário, que hoje está definido como 18 anos, ele é reflexo, sim, de vários princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana, entre outros, a própria proteção da infância, da adolescência,
ele é sim, né, um marco etário que foi recepcionado pela Constituição, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, embora lá no artigo 5º nós não vislumbremos especificamente escrito 18 anos, nós podemos sim, a partir de regras de hermenêutica, de interpretação do direito, deduzir que isso é cláusula pétrea. E esse era um entendimento que até nos deixava muito tranquilos. Não, deixa discutir o que quiser, porque na verdade tem a cláusula pétrea. Mas a cláusula pétrea parece que não é o suficiente para barrar essa discussão. Bom, eu acho que a gente convive com discussões como, por exemplo, autorizar a pena de morte, reduzir a maioridade penal, que talvez tenha receptividade para a população que está cansada de tanta violência, está cansada da violência subjetiva. Sim. Então, não é um artifício discursivo tentar resolver o problema da violência subjetiva, mudando as normas, né? Será que não é uma tentativa de escapar das razões dessa violência subjetiva e enrolando a população com medidas que a gente sabe que não vão resolver, né? Mas que, ao mesmo tempo, dão uma resposta imediata para uma ansiedade com relação a essa violência subjetiva? A gente tem vários exemplos, né, de reformas penais que foram implementadas no país ao toque de caixa para satisfazer uma demanda popular, né? Então, a lei de crimes hediondos, por exemplo, é um exemplo clássico disso. A lei trouxe ali uma lista de crimes que deveriam ter um tratamento legal mais rigoroso, etc. E essa lei realmente ela virou uma aberração jurídica até chegar ao ponto em que ela não mais se encontrava aplicada, ela vigorou aí, dando trabalho para os tribunais, aquele monte de recurso, aquele monte de habeas corpus, tribunal abarrotado de ação judicial para dizer que a lei era inconstitucional, embora todos já dissessem desde o início que ela era inconstitucional na forma como ela estava sendo votada. Então, ela virou um tiro no pé. Eu falo que ela era um verdadeiro monstrengo jurídico, nasceu um monstro sem cabeça. E você tem outras, a lei de crimes hediondos, a própria alteração que dizia respeito ao sequestro relâmpago, foi um tiro no pé também da legislação. Então, assim, nós estamos diante de mais uma discussão que vai ser objeto, com certeza, de indagações muito sérias do ponto de vista da inconstitucionalidade. E quando você traz esse tipo de discussão, na verdade, você está querendo ganhar voto, dar uma resposta para N situações que estão trazendo uma grande satisfação para a população em termos de segurança pública. E essa é mais uma dessas discussões, assim como a pena de morte, que agora eu já estou ficando até com receio, né, de alguém levantar essa discussão aí, embora ela seja uma cláusula pétrea da Constituição, a vedação a ela, né? Bom, a nossa produtora do programa, Elisângela Alves, preparou algumas entrevistas, né, por meio do Povo Fala, no Centro Universitário Newton Paiva, ali no curso de Direito, e nós escutamos vários alunos de Direito falando sobre essa questão. Nós vamos ouvir primeiro a Maria Clara, que dá a sua opinião sobre essa temática da redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal e por quê? Eu sou a favor, porque eu acho que deixar os meninos mais novos cometerem os erros e ficarem impunes, está fazendo com que cada vez mais menores de idade façam crimes e ficam impunes, sabendo que eles vão ficar livres e não vai ter nenhum problema com a justiça. Bom, de acordo então com a opinião da Maria Clara, a impunidade, né, já partindo de uma premissa de que eles ficam impunes, dos adolescentes até 18 anos, né, entre 16, especialmente esses meninos de 16 a 18 anos, que são o principal alvo, né, dessa redução da maioridade penal, ficariam estimulados a cometerem crimes porque sabem que ficarão impunes. Isso corresponde à prática social, Viviane? Acho que um primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer é o seguinte: conforme algumas estatísticas que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem levantado, menos de 20% do total dos crimes cometidos são cometidos por adolescentes, né? E aí eu estou dizendo crimes de forma geral, tanto os atos infracionais quanto os crimes cometidos por maiores de 18. Então, na verdade, no universo da criminalidade, uma pequena parte representada por atos cometidos por adolescentes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que diz respeito ao aumento da impunidade, ao fato de que
um argumento também, muitas pessoas dizem, porque os traficantes vão focar mais nesses adolescentes, porque sabem que eles não vão responder, né? O menor sempre vai assumir esse tipo de coisa. Na verdade, a criminalidade, seja do maior, seja do menor de 18 anos, ela é incentivada pela impunidade, seja ela qual for. Então, não é o fato do adolescente responder por uma medida socioeducativa ou por ele responder por uma pena privativa de liberdade que vai fazer com que ele vá se envolver com prática criminosa ou não. Né? Na verdade, a forma de execução da pena privativa de liberdade, hoje no Brasil, é muito semelhante à forma de execução da medida socioeducativa. Né? A forma como ela vem sendo executada, as próprias limitações de infraestrutura, de investimento que nós temos na medida socioeducativa, nós também vamos ter no sistema prisional. E eu ouso dizer que em muitas unidades da federação, a execução da medida socioeducativa ela é mais custosa do ponto de vista do usuário, ou seja, a pessoa sofre muito mais na medida socioeducativa que no sistema prisional. Então, é uma grande ilusão pensar que um adolescente ele vai se envolver com o crime ou que o traficante vai buscar um adolescente pensando exclusivamente nessa questão, ele vai ficar impune. Não, se ele ficar impune, ele vai ficar impune de qualquer maneira. Eu acho tão estranho que a gente esteja no século XXI discutindo encarceramento, né, e que a gente esteja discutindo vingança como forma de resolver problema de violência subjetiva. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos sair da hipocrisia e assumirmos as nossas posições, no seguinte sentido. Nós temos toda uma teoria que vem fundamentar a medida socioeducativa e a pena privativa de liberdade no sentido de responsabilizar e reeducar. Apesar de eu não concordar com esse termo, achar ele horroroso, reeducar alguém, né? Impor a alguém um padrão de conduta, um padrão de educação que a gente acha que é o certo. Mas, enfim, esse é o discurso que legitima a imposição de um encarceramento. Só que, na verdade, esse encarceramento, ele se legitima, as ruas, o clamor, busca legitimar e defender esse encarceramento com base única e exclusivamente na questão da vingança. Né? E mais do que isso, na questão da disciplina, da norma, da imposição, da segregação e de simplesmente excluir essas pessoas, né? E citando Bauman, né, que são consumidores falhos, excluí-los, né, dessas relações jurídicas que a sociedade toma como desejáveis, como eles não atendem a esse tipo de padrão, então simplesmente a ideia é vamos excluí-los. Né? E vem com aquele discurso que o ser humano é irrecuperável, né? Que tem pessoas que são irrecuperáveis, que tem que sair de cena. Então eu acho que eu sou até capaz de acatar, de me curvar a esse tipo de argumento, né? De que realmente nós temos que retirar as pessoas de circulação. Mas então vamos assumir que nós estamos vivendo aí num padrão, né, ideológico quase nazista e que realmente a gente quer simplesmente excluir algumas pessoas da vida em sociedade. Quando você fala aqui em reeducação, ainda que criticando a ideia, se a gente pensar no sentido da reeducação, não é educar de novo, como é que a gente pode pensar em reeducar quem sequer passou perto de um processo de educação, de formação, e enfim... Ele desconhece a presença do Estado, né, muitas vezes, sim, e quando o Estado chega para punir. Né? Então, tem uma série de questões sociais aí envolvidas com o problema da criminalidade, com o problema da violência subjetiva, porque quando a gente pensa, eu acho que diferenciar criminalidade e violência é importante, porque a gente pensa a violência como sinônimo de criminalidade. No entanto, a criminalidade é uma faceta da violência, né? Mas ela esconde a violência objetiva, que se trata dessa falta, né, de acesso aos meios mesmo, materiais, exatamente, e a violência a violência simbólica a que as pessoas estão submetidas durante toda a sua vida. Então, esse conjunto acaba se escondendo por detrás dessa retórica de que a gente precisa resolver o problema da criminalidade, a gente precisa resolver o problema da violência. Vamos fazer um intervalo? Então, a gente volta daqui a pouquinho no Contraponto, ouvindo mais um pouquinho a professora Viviane, discutindo, pensando um pouco mais sobre essa proposta de reduzir a maioridade penal.
Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888-7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. O Contraponto está de volta e no programa de hoje nós estamos discutindo a proposta de redução da maioridade penal e nossa convidada é a doutora Viviane Mayrink, que está aqui falando um pouquinho para a gente sobre as questões envolvidas e que ficam encobertas sobre essa temática da redução da maioridade penal. Viviane, você acha que o foco que tem sido dado a esse problema é realmente a forma como ele deve ser tratado? Não, eu acho que, na verdade, refletir sobre a questão da violência é uma tarefa bastante complexa, né? Porque a violência ela é multifatorial, ela está ligada a vários fatores. E, na verdade, quando a gente procura trabalhar a questão da menoridade, da redução do marco etário de forma isolada, a gente, no mínimo, está abordando de uma maneira míope. Por exemplo, muitas vezes a gente não busca relacionar qual é a porcentagem de pessoas que estão no sistema carcerário hoje que tiveram algum histórico de medida socioeducativa. Essa estatística hoje ela não existe no Brasil. Isso precisa ser construído. Em outras palavras, qual é a porcentagem de pessoas que estão no sistema penitenciário que já tiveram a oportunidade de estar numa medida socioeducativa? Nós vamos ver que, na verdade, nós temos um histórico de institucionalização. Essas pessoas, elas têm um histórico de abrigos, quando elas têm até 12 anos, então elas já vêm de um lar totalmente desequilibrado, de um meio social desprovido de acesso a direitos básicos, então elas passam por aquela institucionalização, depois elas, a partir dos 12 anos, eles se envolvem em atos infracionais, o que antes era um risco, uma situação de risco, de perigo para ele, se torna um ato infracional, ele vai ao centro socioeducativo. Muitos deles, quando saem da medida de internação ou da semi-liberdade, são obrigados a voltar para as mesmas condições em que eles estavam antes, né? Então, eles saem de lá eles têm acesso a assistente social, têm acesso a psicólogo, têm acesso, faz o PIA, né, que é o plano individual do adolescente durante a medida e tudo mais, onde ele planeja a vida que ele pretende ter lá fora. E quando ele volta para o mesmo lugar, para as mesmas condições. Só que aí ele já volta maior de idade. E aí ele vai, mais uma vez, se envolver, né? Infelizmente, na grande maioria dos casos, se envolver na prática de crime e criar aí o histórico de institucionalização no sistema carcerário concebido para os maiores de 18 anos. Então, esse é apenas um exemplo da complexidade que nos é trazida como desafio nessa análise. Então, você querer resolver o problema da violência, o problema da violência subjetiva, como você muito bem colocou, a partir de uma análise pontual da questão da medida socioeducativa e, pior, da questão da idade, simplesmente, no mínimo, é algo com que a gente não pode concordar de forma silenciosa. Eu achei muito curioso porque a opinião pública tem sinalizado para uma concordância, até um desejo de resolver este problema com a redução da maioridade penal, sem uma reflexão. O que me chamou a atenção é que no trabalho feito pela produtora do Contraponto, a Elisângela Alves, com os alunos do curso de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, a maior parte dos alunos que trabalha com essa temática, que discute isso em sala de aula, que está ambientado com as questões envolvidas por detrás da redução da maioridade penal, tem se posicionado
contra essa medida de redução. Então, é destoante com o senso comum, né? Inclusive, a gente vai ouvir agora, nós ouvimos o Rodrigo do 9º período, o Guilherme Marinho, o Fred William, João Pedro, o Henrique Estopa. Obrigada a todos vocês por contribuírem com a nossa reflexão aqui no programa. Vamos começar então, vamos ouvir o Guilherme Marinho. Você é contra ou a favor da diminuição da maioridade penal e por quê? Olha, eu sou totalmente contra. Você tem que pensar no seguinte, a população carcerária no Brasil já é enorme, certo? Então a gente vê que não é prender que resolve, entendeu? Ao contrário, para você ter ideia, há mais investimento no sistema carcerário do que em escola, entendeu? Principalmente nas escolas de base, escola de ensino fundamental, etc. E querendo ou não, a gente tem que entender que a ciência não é o senso comum. E a ciência mostra que a falta de escolaridade leva a pessoa ao crime. Então o negócio não é prender, é educar, certo? Então eu acho que essas são... E outro ponto que eu acho interessante, como você poderia pensar em colocar uma criança, hoje é uma criança de 16 anos, adolescente de 16 anos, numa cela com uma pessoa de 30? A gente sabe que existe estupro na cadeia, a gente sabe. Imagina com uma pessoa de 16 anos lá. Entendeu? Às vezes a gente fala, prende, mas a gente tem que pensar na saúde daquela pessoa também, naquele viver, porque é uma pessoa. Problema se ela cometer um crime. Ela é uma pessoa. Então eu tenho essa ideia. Bom, interessante essa fala, né, do Guilherme Marinho, especialmente quando ele traz a questão da população carcerária, né? As estatísticas mostram que as penitenciárias brasileiras hoje têm uma população muito superior à capacidade dela acomodar essa população e muitos mandados de prisão não estão cumpridos ainda. Ou seja, se fosse para levar em consideração efetivamente o que tem de gente que está aí em vias de ser preso, né, de ser encarcerado, talvez a gente precisasse colocar grade em shopping center, em algumas, né, em zoológico, assim, para poder resolver, porque não cabe tanta gente assim nos nossos presídios. Como é que a gente vai fazer, então, doutora Viviane, caso seja aprovada a PEC de redução da maioridade penal e a gente tem uma população carcerária ampliada por adolescentes de 16 a 18 anos? Eu acho que fora aquela conta de padaria, né, de que a gente vai ter que ter mais espaço para colocar gente, efetivamente, né, inclusive a falta de vagas não é só no sistema carcerário, o sistema carcerário ele está sobrecarregado, mas o sistema socioeducativo também está sobrecarregado. Então, a gente tem realmente uma superpopulação encarcerada de forma geral no Brasil. Fora essa conta de padaria, eu creio que nós vamos ter mais impunidade. Né? E quando se tem mais impunidade, no sentido de mandados de prisão que são expedidos a todo momento, que não são executados por excesso de ordens de prisão, pela própria dificuldade de onde colocar, de onde alocar a vaga, eu acredito que nós vamos ter mais a sensação de impunidade. Porque nós vamos ter mais uma medida que é encarada como medida de recrudescimento. A sensação, nós vamos ter mais impunidade. Mais impunidade, né? E esse indicador aí, né, que está sendo usado pelo legislador para aprovar, possivelmente, infelizmente, a redução do marketário, esse indicador ele vai continuar se não for piorar. Por quê? Porque as pessoas vão falar, gente, mas não mudou nada, até piorou. Né? Até piorou. Então, na verdade, eu creio que vai piorar muito, sim, o clamor popular vai aumentar mais. E, infelizmente, o real foco de atuação que deveria ser dar uma medida, uma execução de pena, uma execução de medida socioeducativa adequada, continua sem ser abordado. Né? Hoje, no Brasil, nós temos uma experiência muito virtuosa, que é a questão das APACs. Né? No sistema tradicional, o índice de reincidência entre os presos é de 70%. Nas APACs, esse índice ronda aí 20%. Né? Então, são estruturas menores que têm alguns diferenciais muito interessantes no sentido de permitir que essa pessoa que esteja na execução penal, ela faça suas escolhas, que ela se autodetermine, que ela busque ser um agente da sua própria execução penal. Ela passa a ser não um objeto da execução penal, mas um protagonista da sua execução.
no sentido de sair de lá um verdadeiro sujeito, né? Em que pese todas as objeções que, obviamente, nós temos, né, na questão aí do abolicionismo penal, né, no sentido de querer acabar com todo tipo de encarceramento possível e imaginável, se a gente tem que conviver com esse encarceramento, que ele seja um encarceramento o menos danoso possível. E isso não tem acontecido, né? Desde Foucault, lá quando ele já escreveu lá o Vigiar e Punir, em 1977, que a gente já sabe que esses estabelecimentos totalitários, sejam centro socioeducativo, seja uma penitenciária, eles, na verdade, eles são instrumentos de imposição de norma e disciplina, sem querer, em momento algum, interagir e criar uma verdadeira interlocução com essas pessoas, que são sujeitos de direito. Então, não adianta você querer executar uma pena e querer colocar a goela abaixo do indivíduo, com perdão da expressão, um código de valores com o qual ele não concorda, com o qual, na verdade, ele, além de não concordar, ele não partilha sequer as benesses e as vantagens que esse código de disciplina, esse código moral traz para a sociedade. Ele está alijado do banquete. Então, na verdade, se a gente não procurar trazer um mecanismo de participação para essa execução de sanção, nós, na verdade, nós vamos nos perder totalmente. O que me parece é que essa propaganda, né, pela redução da maioridade penal é absolutamente irresponsável, porque ela não é complementada nem comprometida com as consequências disso, como, por exemplo, a necessidade de um investimento para que ela se torne efetiva, né? E de onde vai sair esse recurso? Na verdade, se a gente conseguisse, se a gente tivesse esse recurso disponível, ele talvez implicaria na redução da criminalidade e a desnecessidade de redução da maioridade penal. Então, eu acho absolutamente irresponsável propor esse tipo de medida sem explicar à população, sem explicar aos destinatários dessa norma quais são as consequências econômicas, sociais, jurídicas, políticas dela. Porque, na verdade, me parece um instrumento, um dispositivo discursivo para tratar discursivamente da questão da criminalidade. E no momento em que ela, se for aprovada, tornar realidade, aí vai ter que ser criado um outro dispositivo discursivo, né, que substitua essa forma de lidar com problemas que a gente, na verdade, está escondendo por detrás desse discurso. E o meu medo é que esse próximo instrumento discursivo seja a pena de morte, que inclusive resolve a superlotação, né? Bom, você falou aqui no primeiro bloco sobre nazismo, né? E isso realmente me assusta, assim, alguns segundos de silêncio aqui para a gente retomar mesmo a lucidez, né? Pensando nos rumos que realmente a gente pode acabar tomando. Eu queria ouvir o Fred William. Vamos passar aqui o áudio, né, do aluno do Centro Universitário Newton Paiva. Sou contra a redução pelo sistema carcerário que hoje é empregado aqui no Brasil. Eu acho que colocando o menor de idade hoje no sistema prisional não vai resolver em nada a situação de criminalidade. Eu acho que só vai piorar a situação quando ele estiver lá dentro. Então acho que o caminho para combater a criminalidade nessa questão da maioridade penal ou não é a educação desde cedo. Você acredita que o Estado pode corrigir os menores infratores ou, na sua opinião, ainda faltam meios de reeducar esses jovens? Não acredito que hoje o Estado tenha condições de corrigir esses erros, não. Acho que ainda falta muita coisa para melhorar. Acho que a legislação também é muito falha. Então, acho que faltam mais legislações específicas para combater a criminalidade desde cedo. O governo, acho que, infelizmente, ainda não tem essa condição, não consegue corrigir nem os maiores de idade, quanto mais os menores. Bom, a opinião do Fred, então, só corrobora com tudo aquilo que a gente está discutindo aqui e a gente compartilha das mesmas preocupações. Né, Viviane, tem algum recado ainda para o nosso telespectador? Tenho sim. Né? A gente tem que pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é de 1990. Ele ainda não foi implementado na sua inteireza. Os adolescentes, eles não têm acesso a todos aqueles direitos durante o cumprimento da medida socioeducativa. A adolescência é um período sui generis na vida da pessoa
E por vários motivos, entre esses, eu gostaria de chamar a atenção. A sociedade brasileira precisa acreditar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi implementado. E que se ele for implementado, nós podemos ter resultados diferentes. Fora a questão carcerária, que eu acho que é muito mais grave até do que a questão da medida socioeducativa. Bom, então o contraponto fica por aqui e o nosso chamado ao telespectador é para pensar com responsabilidade sobre esse tema e nós nos mobilizarmos contra essa tentativa de mudar a nossa Constituição de uma forma que vai trazer impactos talvez até piores para aquilo que a gente está tentando resolver. Continue com a programação da TV Comunitária e na próxima semana a gente volta com mais um tema instigante para você. Pronto?